Olha, hoje nós estamos, as centrais todas, as 8 centrais principais reunidas aqui para entregar, ou para aprovar a pauta e marchar e entregar essa pauta aos presidentes do país, que mandam no país, né? O presidente do Congresso, o presidente do Senado e o presidente do Brasil, o presidente Lula, já nos receber para acolher essa pauta dos trabalhadores que foi construída lá em 2022, com todas as nossas reivindicações. A gente tinha uma pauta emergencial e uma pauta geral. A pauta emergencial nós já conseguimos grandes avanços, como a valorização do salário mínimo, como a igualdade de salário entre homens e mulheres, como a política de cuidados que está sendo desenvolvida pelo Ministério das Mulheres. E agora a gente está avançando nessa pauta. Qual que é as reivindicações desse ano? As principais: fim da escala 6x1, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e que as pessoas que ganham acima de 50 mil ou o super salário paguem o imposto de renda. E a gente está falando da isenção de mais ou menos 10 milhões de pessoas e que apenas 142 mil pessoas pagando os impostos cobre essa isenção. Então nós estamos falando de justiça tributária e de justiça social, que é uma das bandeiras do presidente Lula e reivindicação das centrais. Quanto à política das mulheres, nós estamos batalhando junto com o Ministério das Mulheres, Ministério dos Direitos Humanos, da Igualdade Racial e do Trabalho, a questão da implantação da lei. O que diz a lei? A lei não fala que é para pagar salário igual e para homens e mulheres, porque já existe. A lei fala que é para dar transparência aos salários que são pagos aos homens e às mulheres, que as mulheres, mesmo nos mesmos cargos e mesmo mais capacitadas que os homens, recebam menos de salário. E outra política importantíssima é a política de cuidados, porque a gente vive num país em que tem poucas crianças, mas o cuidado ainda recai sobre as mães e mulheres, e os idosos, os doentes, que também recai sobre as mulheres, o que faz com que a jornada de trabalho das mulheres seja muito maior. Já tem provas que as mulheres trabalham, em média, 5 horas e meia mais que os homens, porque tem toda essa política de cuidado a ser feita. Então nós precisamos que o país, que a sociedade assuma o cuidado. Nós já temos creches em vários lugares, creches de período integral, e agora nós precisamos avançar para locais para idosos, para pessoas com doença, que o Estado assuma esse cuidado para que as mulheres tenham mais tempo de serem livres, de serem felizes, porque gente é para ser feliz. Nós precisamos continuar na unidade das centrais, porque nós ainda somos a direção política dos trabalhadores. Então é importante que os trabalhadores e as trabalhadoras continuem unidos nas centrais. Os sindicatos precisam fazer campanha de fortalecimento e nós precisamos que haja muito movimento, muitas pautas, sejam elas pautas específicas, que a gente chama de identitárias, do movimento negro, do movimento LGBT, movimento das pessoas indígenas, pessoas PCD e também da classe como um todo, porque todos esses temas são transversais dentro da nossa classe. Nós precisamos de unidade, precisamos de ação, de mobilização, precisamos de que os trabalhadores e as trabalhadoras se associem ao sindicato, participem do sindicato, as centrais sindicais tenham a maior representatividade possível. Nós precisamos trazer para dentro do nosso debate as pessoas que estão precarizadas hoje no trabalho, os entregadores por aplicativo, os trabalhadores mediados por plataforma. Nós precisamos ter um diálogo com essas pessoas que são uma parte da classe trabalhadora. Hoje nós temos uma classe dividida entre os trabalhadores formais e os trabalhadores informais. O que nos une é a classe, é a exploração e a nossa venda da força de trabalho. Então nós precisamos trazer um debate muito franco, muito respeitoso, muito qualificado, essas pessoas para dentro das nossas organizações ou tentarmos ir junto com eles nas organizações que eles estão construindo como alternativa, como é o movimento VAT, como é o movimento do break dos aplicativos. A classe trabalhadora está se reinventando nas suas formas de luta e o movimento sindical também precisa estar atualizado e se reinventando junto com eles para a gente conseguir chegar em 2026 forte e defender a democracia e a soberania desse país.